pessoal, sejam bem-vindos ao programa Ergonomizando. Hoje é a live número 2, do nosso programa. Um tema muito importante, muito pedido, tá? Então, inclusive, lembrem sempre de mandar os temas que vocês querem, que vocês têm mais dificuldade e tudo mais, nas caixinhas de pergunta que eu coloco aqui no Instagram, porque eu escolhi esse tema de uma pessoa que, na verdade, foram duas pessoas que enviaram ao mesmo tema, pediram, né? Então, a gente selecionou ele hoje. Conforto acústico, análise de ruído na ergonomia, tá? Vamos lá. Primeiro ponto muito importante que eu queria falar com vocês é que se você tá aqui nessa live, caiu de paraquedas ou entendeu o tema de uma forma, mas não era o que você estava pensando, é o seguinte: eu vou falar de ruído na ergonomia. Se você quer saber de ruído para NR15, insalubridade, ruído da vizinhança, que é lá na NBR 10152, ruído, de casa noturna, essa live não é para você, tá? Eu até deixei bem destacado o tema para não ter essa confusão. Eu não tenho propriedade para falar desses outros ruídos, eu não tenho conhecimento suficiente profundo para falar, então essa live não é de nenhum desses temas. Essa live é de ruído na ergonomia, que a gente avalia com o viés do conforto acústico, tá? E aí, quem já me acompanha há meses nas lives sabe que o conteúdo é denso por aqui, e já tá aqui elencado 5 páginas de situações peculiares que eu queria trazer para vocês e das principais dúvidas que surgem relacionadas a esse assunto, tá? Então fica aqui comigo que você vai esclarecer esse tema de uma vez por todas até o final dessa live. Vai ser a hora mais bem aproveitada de qualquer live que você tenha assistido antes. Vamos lá, começamos do começo. O ruído, O que é ruído? Para falar de uma linguagem simples, é simplesmente barulho, Então, se eu bater aqui no meu celular, eu acabei de gerar um ruído, tá? Isso tranquilo, tá? Já vou chegar com os 2 pés, O segundo item da live é diferença entre conforto acústico, que é o ruído da ergonomia, da NR17, para o ruído da insalubridade, da segurança do trabalho. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu sei que lá na empresa é um conjunto só, que a gente tem que olhar no global. Porém, se você foi contratado dessa empresa para fazer uma análise ergonômica do trabalho, ou se você é um ergonomista, ou você é capacitado em ergonomia e atua com ergonomia, para onde que você vai olhar, para onde que você vai analisar e o que você vai ver? Você vai ver ruído para ergonomia, para conforto acústico. Então esqueça insalubridade, esqueça NR15, esqueça perda auditiva. Não é porque você é preguiçosa, então que você não olha para essas coisas. Não, porque todo trabalho tem um objetivo. E o objetivo da análise ergonômica, o objetivo da ergonomia no ruído é avaliar conforto acústico. Então, por que é que eu vou ficar olhando um zilhão de outras coisas que fogem disso e vão me levar para outros caminhos de recomendar EPI que não tem nada a ver com ergonomia? Inclusive, até já tem um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso, que ergonomista não recomenda EPI, que não tem nada a ver. Então, assim, gente, diferenças cruciais. A ergonomia, ela vai avaliar conforto acústico, tá? O que é conforto acústico? Quando passa do limite para o conforto acústico, quais são as consequências? Você fica desconcentrado, você fica irritado, você não consegue completar sua tarefa de uma maneira eficaz, você se perde no caminho, você fica estressado. É aquele barulho que incomoda, que te irrita, que te causa desconforto. E esse é o ruído da ergonomia. E esse é o ruído que está lá na NR17 para nós avaliarmos.
E de quanto que é esse ruído? Acima de 65 decibéis. Eu sei que tá um monte de coisa aí na sua cabeça, um monte de dúvida que eu já sei quais são e a gente já vai chegar lá. Agora, ruído para insalubridade, ruído para segurança do trabalho. Ele é um ruído que, ao ultrapassar os limites dele, que inicia em 85 decibéis, o que ele pode causar? Danos no aparelho auditivo, lesões e perda auditiva. Então, você consegue enxergar que são duas escalas diferentes. A ergonomia está um pouco mais abaixo. Ela vai avaliar conforto, produtividade, a irritabilidade daquele ruído, o estresse que aquele ruído vai causar, ela está aqui embaixo. Para ser considerado desconforto acústico, é a partir de 65 decibéis. O ruído para insalubridade, de segurança do trabalho, da NR15, ele está aqui em cima. Ele é um limiar acima da ergonomia. Por quê? Quando começa a ultrapassar de 85 decibéis, a partir de 86 decibéis, que começa a reduzir o tempo de exposição que aquele trabalhador pode ficar, o que pode começar a causar? Perda auditiva, doenças. Então, é um limiar acima da atuação da ergonomia. Eu sou fisioterapeuta ergonomista. Eu não olho para insalubridade, eu não olho para NR15. Porque eu sou preguiçosa? Não, porque eu não tenho esse domínio. Eu não sou capacitada para isso. Eu não sei recomendar um EPI. Eu não estudei para isso. Muito menos em nenhuma grade curricular, tanto da minha graduação quanto da minha pós. Eu nunca estudei, nunca me ensinaram isso. Então, eu não vou me meter onde eu não tenho conhecimento, onde eu não tenho capacitação, onde eu não tenho habilidade. Onde eu vou olhar? NR17, conforto acústico. O que eu posso fazer para melhorar esse conforto acústico? Então, essa é a principal diferença. Se você, presta atenção, se você é um engenheiro, técnico de segurança, tecnólogo, eu nem sei nem direito quem faz o quê, porque acho que quem tá aqui há mais tempo sabe, eu sou completamente focada na ergonomia. E às vezes eu dou do pouco que eu falo de outras áreas, eu dou bola fora, porque eu não sou obrigada a saber mesmo, entendeu? Mas essas outras, se você é um profissional dessa área de insalubridade, de segurança ocupacional, de NR15, que atua com isso, você pode sim atuar nas duas esferas. Você pode fazer um laudo de insalubridade da mesma forma que você pode fazer uma análise ergonômica do trabalho. Você tem essas capacitações, se você tiver. Só que não é tudo a mesma coisa. Você não pode enfiar um laudo de insalubridade dentro de uma análise ergonômica do trabalho. Não é que você não pode, mas é que não é viável. O objetivo da análise ergonômica não é essa. Então você vai estar... As pessoas confundem, elas colocam tudo dentro de um mesmo balaio de gato, entendeu? Como se fosse tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ambos têm a avaliação qualitativa diferente, avaliação quantitativa diferente e plano de ação de recomendação diferentes. E consequências diferentes caso não tenha um plano de ação bem feito. Então, não é a mesma coisa, não dá para você fazer essas duas avaliações em uma análise, porque você vai se confundir todo, você vai se embananar todo, você não vai saber o que fazer com aquilo, porque, gente, antes de qualquer análise, você tem que saber qual é o objetivo dela. Se você não tem essa clareza do objetivo dessa sua análise, como é que você vai concluir ela? Como que você vai fazer um diagnóstico dela? E como que você vai propor um plano de ação se você nem sabe qual é o objetivo? Então, o objetivo de um laudo de insalubridade é avaliar as condições acústicas para prevenir perda auditiva. E também tem a questão do adicional de insalubridade, que também é uma outra esfera que depende desse laudo. A ergonomia, a análise ergonômica não tem nada a ver com isso. É para você prevenir numa esfera bem antes que esse ruído cause um desconforto acústico, que ele prejudique a execução daquela tarefa, que ele prejudique que você consiga concluir aquela tarefa e que não cause irritabilidade, estresse naquele funcionário,
porque o ruído de desconforto acústico, é isso que ele causa. Déficit de atenção, né? Perde ali a concentração e tudo mais. Então, tendo esses dois critérios bem definidos, a gente pode prosseguir com a nossa aula, porque eu não vou falar de anexo de NR15 de insalubridade, eu vou falar de conforto acústico para ergonomia e tudo que a gente tem que saber para nossa análise, tá? A gente vai para a terceira etapa desta live, que são os conflitos normativos. E eu já alguns de vocês já devem imaginar do que eu vou abordar agora. Tem alguns conflitos, mas eu vou trazer aqui para a live 3 conflitos normativos que a gente tem bem latentes e que esses conflitos até impactam na nossa análise ergonômica, na nossa atuação, tá? O primeiro conflito normativo que eu queria trazer para vocês e que muitas pessoas nem sabem, nem imaginam, é que lá na NR17, se você lembra, no item de ruído de análise ambiental, a NR17 ela recomenda que a gente analise o conforto acústico de acordo com a NBR 10152, tá? NBR 10152. Só que, entretanto, todavia, desde a atualização dessa norma, que foi em 2017, a penúltima atualização, essa norma claramente mostra na primeira página que ela não serve para análise de trabalhadores, para análise de ruído ocupacional e nem para ergonomia. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Eu vou abrir a norma aqui e eu vou te mostrar que eu não estou mentindo. Estou aqui, ó, ABNT NBR 10152, que é a norma que a NR17 recomenda para análise e recomendação de ruído para conforto acústico e tudo mais. Segunda edição de 2017. Quando eu tô aqui na primeira página após o prefácio, esta norma não se aplica a, segundo item, avaliação do nível de exposição ocupacional de trabalhadores, bem como questões ergonômicas relacionadas às atividades laborais nos ambientes em uso. Ou seja, na NR17 fala para eu usar a NBR 10152 de acústica como referência para minha análise, só que quando eu entro nela, ela foi atualizada em 2017 e colocou aqui na primeira página que não se aplica ao nível de exposição ocupacional de trabalhadores nem para ergonomia. E um detalhe importante que ela foi corrigida 2 meses atrás, tá? Dia 31 de março de 2020, hoje é dia 1º de junho de 2020, e manteve-se essa mesma página número 1 tá ali na íntegra, que não avalia, ela não serve, a norma que a NBR que diz, ela não serve para isso. E aí, o que eu, ergonomista, que atuo com ergonomia, faço? Isso é um conflito normativo, porque a minha norma mãe me recomenda usar essa norma. E quando eu chego nesta norma, ela não é para avaliação ocupacional, ela não é para avaliar ergonomia. Tudo bem, a NR17, quando colocou esta norma lá, ela servia, digamos assim, normativamente para ergonomia. Só que como faz muitos anos, essa norma foi atualizada 3 anos atrás e colocou que não era mais para ergonomia, que não era mais para análise ocupacional de trabalhadores e não foi atualizado lá na nossa NR17. Então, tudo bem, né? No Brasil ter um delay de 3 anos, tudo bem, estamos acostumados. Só que esperamos que na revisão, na atualização da NR17 nova, na atualização dela, que isso caia por terra e que possamos ser orientados melhor,
né? Inclusive, se você participou lá do Participa Brasil na época de envio de sugestões para a nova norma, eu adorei porque muitas pessoas tinham visto isso já, de que essa norma não, né, desde 2017, não abordava mais ergonomia e questões ocupacionais e sugeriram, né? Quando eu entrei para sugerir, eu vi que várias pessoas já tinham sugerido, aí eu nem precisei, nem coloquei minha contribuição, porque algumas pessoas já tinham colocado. E eu gostei disso, porque as pessoas estão antenadas, tá? Débora, então, o que eu faço? CNR 17 recomenda NBR 10152 e a 10152 pulou fora da ergonomia dessas questões ocupacionais desde 2017. Eu, Débora Dengo, estou falando como profissional e não como literatura, como norma XYZ. Eu mantenho os valores que estão na NR17 de 65 decibéis, que a partir desses 65 decibéis inicia um desconforto acústico. Por que eu mantenho esses valores? Também vou compartilhar a norma aqui com vocês, porque a própria NR17, já vira o celular aqui para vocês, tá? A própria NR17 já coloca lá que se tudo que não abrangesse dentro daquela norma 10152, que era a norma que a gente utilizava, tudo que não abrangesse era para utilizar os 65 decibéis como recomendação. Então, no caso eu, anulei essa norma e utilizo 65 decibéis para todas as situações de análise de conforto acústico, tá? Vou virar o celular aqui para vocês. Aqui, ó, ela coloca exatamente neste item, ó, 17.5.1.2.1, que quando não tinha as características lá da 10152, era para utilizar para efeito de conforto até 65 decibéis. Ou seja, eu como profissional removi essa primeira parte porque, enfim, a própria norma diz que não é para conforto a nível de trabalho, a nível de ergonomia, e mantive este valor. Então, para todas as situações, eu vou utilizar os 65 decibéis. Ok? Pegaram isso? Qual é o segundo conflito normativo? Esse foi só o primeiro. Vamos para o segundo, tá? O segundo conflito normativo eu coloquei nessa classificação de conflito normativo, mas não é bem normativo porque eu estou falando no manual de aplicação da NR17. E a gente sabe que o manual de aplicação da NR17 não é uma norma, não é uma obrigatoriedade seguir ipsis literis do que está lá, ele é apenas, o nome já diz, é um manual, né? Quando a gente compra o nosso carro, ele vem com um manual, não é porque ele vem que eu sou obrigada a usar ou vou ser penalizada. É um manual, né? Não é uma lei, não é uma nota técnica, não é uma portaria, enfim. Então, temos as recomendações lá, mas qual é o conflito normativo dessa vez, né? Lá no manual de aplicação da NR17, coloca-se que é para avaliar o ruído com equipamento dosímetro, tá? Se você ler lá, até recomendo ler, que é bem bacana, porque o manual de aplicação da NR17, ele conta a história de como foi criada a NR17 e tudo mais, e tem recomendações excelentes lá dentro, mas aí tem esse pequeno conflito, porque o manual recomenda que se avalie o ruído para ergonomia, para conforto, com um dosímetro. Só que quem estuda a parte técnica dos equipamentos, a parte mais chata que a minoria das pessoas estudam, você vai perceber ao longo dos seus estudos que o dosímetro, pelo menos a maioria deles, pelo menos os que eu conheço e todos os estudos que eu já estudei sobre, a maioria dos dosímetros, como o dosímetro, o foco dele, da análise dele, é a insalubridade, o ruído para perda auditiva, o ênfase dele maior é esse,
Em algumas situações, ele ignora os valores que estão abaixo de 65 decibéis, porque eles são irrisórios, porque eles não... Enfim, eles não importa para o dosímetro esses valores pequenos, e em algumas situações ele ignora. E aí, poxa, é complicado, né? Porque para ergonomia o mais importante é o que está abaixo de 65 decibéis. E aí o equipamento, a maioria deles ignora, né? Ele considera acima de um número X as suas análises quantitativas. Então eu vejo isso como um conflito. Aí, tá bom, Débora, você me traz conflito, então me traga a solução, né? O que eu faço com isso? Olha só, eu já vou falar mais pra frente sobre equipamentos, tá? Que é um outro tópico. Nesse terceiro tópico eu queria trazer esses conflitos, então segura um pouquinho que daqui mais pra frente a gente vai falar sobre equipamentos. Mas fica tranquila que, assim, eu vou trazer a minha prática, né, pra vocês, e eu nunca tive problemas quanto a isso, tá? Justamente porque quando você conversa com as pessoas, né, envolvidas dessa forma que eu estou falando com vocês tecnicamente, a gente consegue chegar em consensos, né? Não, de que realmente tem um conflito aqui e pode ser feito dessa forma assim. Mas eu já vou chegar lá nos equipamentos, tá? Aí, o terceiro e último conflito normativo que eu queria trazer para você, e que com certeza é o que vocês estão mais aguardando nessa live, é do item 17.5.2 da NR17, que fala sobre a recomendação dos níveis de conforto ambiental para 2 pontos. Vou até ler na íntegra aqui para vocês, porque vocês vão entender do que eu estou falando. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes. E aí, o que acontece? A galera não só quer avaliar questões ambientais de administrativo. Gente, calma, não é isso que está falando na norma. Não é porque recomenda esses parâmetros de conforto para atividades intelectuais e de solicitação intelectual e atenção constante que você vai ignorar qualquer outra coisa que não tenha isso, qualquer outra função, qualquer outra atividade, qualquer outro funcionário, qualquer outra pessoa. Gente, não é porque no Estatuto da Criança e do Adolescente diz não pode matar uma criança que eu posso matar qualquer outra pessoa que não seja uma criança. Eu não posso matar ninguém. Mas no estatuto da criança tá lá, não pode matar criança. Aí se eu leio e eu não interpreto e eu tiro pré-conclusões, não, então eu posso matar idoso, homem, mulher, tipo... Calma, gente, não é assim, tá? Primeiro de tudo, muitas atividades exigem, sim, solicitação intelectual ou atenção constante. Não é só escritório. Primeiro ponto importante. Aí a norma dá exemplos, sala de controle, não sei o que. Mas, cara, são exemplos, não é só o que tá ali. Vocês precisam interpretar melhor. Eu sou muito fofa, mas às vezes eu preciso pegar um pouco pesado, porque vocês, assim, eu sei que é difícil, eu tive que ler 400 vezes pra enfim, saber o que eu tô falando e poder estar aqui falando com vocês abertamente sobre o assunto e ter segurança sobre isso. Tive que atender mais de 50, 60 clientes para poder estar aqui falando. Mas assim... Gente, não é porque não está nesse grupo que você ignora, tá? Neste grupo, solicitação intelectual, atenção constante, salas de controle, deu ênfase na norma porque realmente esses trabalhadores são os mais prejudicados em termos de conseguir concluir as tarefas deles, porque envolve 100% você ter que estar concentrado. E isso envolve não ter ruídos que causam desconforto. É por isso que a norma deu um ênfase nesses profissionais e nesses tipos de atividade, tipos de setores.
mas não é porque foge daquilo que você ignora, tá? Primeiro ponto, muitas pessoas, funções, atividades que não são de administrativo se encaixam nesses pré-requisitos. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é porque não se encaixa que você ignora. Vou te fazer uma pergunta. A ergonomia não avalia a atividade? A ergonomia não avalia a tarefa real? Então, porque está na norma escrito de uma maneira confusa, porque realmente aquilo, muitas coisas são confusas, esperamos que clareie mais, né, na atualização. Não é porque não está lá que eu vou ignorar. Um bom ergonomista avalia a tarefa real. Então, se um trabalhador que não pertence a esse grupo chegar te falando que ele tá com zunido no ouvido, que não dorme direito porque o barulho vai para casa com ele não tá concentrado nas suas tarefas, ele não escuta o que nenhum trabalhador fala porque é muito ruidoso, você simplesmente ignora porque ele não tá naquele grupo da elite. Não sei você, mas eu não ignoro, porque eu levo muito em consideração a conversa com todos os trabalhadores. Então, se na nossa conversa, que é a primeira etapa de qualquer análise, quem já me acompanha aí em alguns meses nas lives, sabe que a primeira etapa de qualquer análise é a conversa, a famosa entrevista com os trabalhadores. Se lá ele te relatar que tá com queixas, você vai ignorar porque ele não tá no grupinho da elite, de sala de controle, de não sei o que lá? Reflita, eu não tô aqui pra enfiar nada na sua cabeça, e sim tô aqui pra fazer você refletir. Não, peraí, qual é o meu papel como ergonomista, tá? Então, eu queria trazer isso pra vocês, tá? Então, assim, vamos lá, vamos fechar esse raciocínio. Beleza, Débora. Então, quando é que eu analiso o ruído? Vamos lá? Vou falar quando eu, Débora, analiso, tá? Há 7 anos eu faço assim. Primeiro, se está assim naquele grupo da elite, lá da NR17, eu vou virar o celular de novo rapidinho para te mostrar isso. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante. Então, em todos esses ambientes, obviamente, eu vou analisar, ok? Laboratório, sala de controle, escritório, sala de desenvolvimento ou análise de projetos, etc. Tá? Primeiro ponto. Segundo ambiente que eu vou analisar, sempre que tiver queixas. Então, se lá na minha primeira etapa, que é a análise preliminar de qualquer situação de ergonomia, não só de ruído, em qualquer situação, sempre análise preliminar é a entrevista, é a conversa para você fazer o teu script de coleta, né? Se lá me relatou, independente de quem ele for, de qual setor, de qual função, me relatou que tem desconforto, cansaço, irritabilidade por conta do ruído, estresse, não ouve as pessoas direito, reclamou do barulho, eu vou avaliar. Eu, Débora, vou avaliar. Se você não avalia, tá tudo bem, eu não tô aqui. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? Mas que eu não julgo ninguém, eu não critico ninguém, tipo, eu tô nem aí pro que os outros estão fazendo, eu tenho tanto trabalho que não dá nem tempo de ver o que alguém tá fazendo. Mas assim, eu, Débora, eu vou avaliar. Então fica a reflexão para você, tá? E aí a escolha é sua, né? Tá tudo bem, tá? Item 5. Qual equipamento utilizar? Falei para você que eu ia abordar isso logo mais para frente. Vamos lá, tem aquele conflitozinho, né, do manual de aplicação da NR17, tudo bem, né? Temos outros, não é só esse, né, para este assunto. Mas como que eu venho fazendo e sempre deu super certo, nunca tive problema com isso, tanto com o cliente, tanto com auditorias, tanto com auditores fiscais do trabalho, sempre foi bem tranquilo, lógico, sempre com uma conversa explicando, né? Quando anota isso que é importante, quando é um ruído, tá?
que ele é intermitente, ou seja, ele oscila e ele oscila num nível de ruído que é perceptível. Ou seja, eu percebo que ele sobe e desce, é perceptível. A definição de ruído intermitente, só para vocês saberem, é quando oscila mais de 3 decibéis. Lógico, não tem como eu saber se esse ruído oscila mais ou menos de 3 decibéis por oscilação, a não ser que eu meça. Mas esse é o conceito quantitativo, né? E o conceito qualitativo de oscilação de ruído é quando o meu ouvido é capaz de ouvir um barulho e classificar que é mais alto ou mais baixo, ou seja, perceptível ao ouvido humano. Então, se tem oscilações, o ruído intermitente, ou o trabalhador que eu estou analisando, ele passeia não, né? Ele caminha por diversos setores diferentes, ele tá para lá e para cá, ele é um auxiliar da vida que tá em vários lugares, que tem vários ruídos diferentes. Então, nessas duas opções, nessas duas situações, na minha visão, o melhor equipamento sim é o dosímetro, tá? Então, vou recapitular. Primeira situação, ruído intermitente, tá? Inconstante, que tem oscilação, para mais ou para menos de 3 decibéis, onde o meu ouvido consegue detectar essas oscilações, tá? Porque menos que 3 decibéis o meu ouvido não é capaz de distinguir, ouvidos normais, de distinguir se está para cima, se está para baixo, tá? Parece igual, então não é intermitente, é ruído contínuo, ok? Ou a segunda opção, a segunda situação, que é quando o meu trabalhador ele tá para lá e para cá, ele tá em vários ruídos diferentes, ele trabalha em vários setores, então a melhor opção também é um dosímetro. Por quê? Nesses dois casos, eu vou colocar o dosímetro na gola ali da camisa, aqui, perto do ouvido, e ele vai fazer o trabalho para mim. Se não fosse assim, eu teria que ficar às 8 horas ali, ou por todo o tempo que oscila, ou por todos os postos que ele anda para ficar medindo. Então, ele vai fazer o trabalho para mim, tá? É mais fácil, é mais simples. Segunda opção, tá? Que aí seria o decibelímetro. Como que eu utilizo um decibelímetro? Eu, Débora, aqui nas minhas análises, tá? Se você pode falar que tá errado, você pode questionar, tá tudo bem, eu sou aberta, eu não escondo o jogo e nem fico fazendo rodeios para falar. O decibelímetro, ele cai super bem em análises pontuais, ou seja, o seu José, ele só tem ruído quando ele utiliza a parafusadeira. Ele não tem ruído em nenhum outro momento mais. Ele trabalha, por exemplo, ele conserta, ele eletricista, ele conserta a fiação em escritório. Sempre não tem ruído no escritório, os escritórios que ele vai são ruído ambiente, tipo, baixíssimo. Ou seja, ele só tem ruído quando ele usa o próprio equipamento. Ou seja, um ruído pontual, ele liga, tem ruído, ele desliga, acabou o ruído. Então, um ótimo equipamento para medir é sim o decibelímetro, que é pontual. Segunda situação que o decibelímetro cai super bem para analisar, ruído contínuo. Ou seja, não oscila, não tem um ruído intermitente que a gente viu antes. Então, o decibelímetro ele cai super bem, porque não vai ter oscilação. Então, com uma medida ou com poucas medidas, eu consigo sim pegar a leitura de um dia, porque não oscila. Óbvio, quanto mais medidas você fizer, melhor. Se quiser fazer 1000, perfeito, parabéns para você. Mas não é necessário, porque não oscila, tá? Combinado? Deu para anotar e, enfim, os dois tipos e quando que utiliza um, quando que utiliza outro. Reforço que essa a minha maneira de atuação. Sempre que eu converso com profissionais da área, ou o cliente, ou o engenheiro do cliente, ou um auditor, ou em uma auditoria de alguma norma, quando eu converso e explico isso, todas as pessoas entendem essa classificação, porque realmente faz sentido tecnicamente. Não sou eu quem estou falando, tecnicamente faz mais sentido fazer dessa forma, tá? Então fica aí a minha contribuição da maneira que eu faço. Outra coisa, quem quiser conhecer
os equipamentos que eu utilizo e também ganhar um cupom de desconto, que eu fiz uma parceria com uma empresa que eu gosto, que é a que eu uso, que eu confio aqui nas soluções ergonômicas. Depois da live, entra no meu canal do Telegram, que o link tá no meu perfil, que eu vou mandar foto dos equipamentos com o cupom para comprar, caso você precise. A gente já vai ver que não precisa comprar de cara os equipamentos. E aí eu vou mandar lá no canal, ok? Depois da live, clica no meu perfil e entra no meu canal do Telegram, tá? Outra dúvida comum, né? Onde posicionar o equipamento? Muito simples, tá? No próximo do ouvido. Quanto mais próximo, mais real vai ser aquela análise. Então, super tranquilo. Se for o dosímetro, né? Fixa ali e mantém no funcionário. Se for uma análise pontual, se for uma análise de um ruído contínuo e você opte por usar o decibelímetro, você também posiciona ali próximo, tá? Pode ser com a sua mão, pode ser com um tripé, só que um tripé é mais difícil para posicionar perto do ouvido, né? Do aparelho auditivo. Então, às vezes, ir com a mão ali mesmo tem uma pequena interferência, mas é mínima, de você usar, ao invés do tripé, a sua mão mesmo. Só que se você usar o tripé longe do ouvido, também vai ter uma diferença. Não vai ser a mesma coisa, então tanto um quanto o outro vai ter uma pequena alteração. Se você usa a sua mão, a nossa estrutura, né, ela também absorve esses ruídos, então vai ter uma pequena oscilação, só que se você usar um tripé também vai ter, porque vai estar distante do aparelho auditivo, então também vai ter uma diferença. Então por isso que eu prefiro entre os dois colocar próximo ao ouvido, que eu percebi que essa diferença é menor, tá? Pergunta que não quer calar, né? Que tá aqui no meu script. Tem 4 perguntas na caixinha, eu não olhei. Talvez seja uma dessas que eu vou passar, mas eu já abro para perguntas. Posso ou não posso utilizar os valores do ruído do PPRA? Essa pergunta é a mais frequente. Vamos lá. A pergunta é, não é se você pode, né? É se você deve. Essa é a pergunta, né? Vamos lá. Não tem nada que te impeça legalmente, que te proíba e tudo mais. Mas o ideal mesmo é sim você analisar. Primeiro, porque você tem suas expertises ali voltada para ergonomia e tudo mais. Segundo, você tem ali a tua certeza de que o teu equipamento está calibrado, de que você tá com o teu equipamento em dia, com a tua certificação em dia, tá? Porém, eu sei que tem algumas situações que levam as pessoas a preferirem ou que facilita a pegada do PPRA. Ou até aconteceu comigo, nenhum nem outro. O próprio cliente tinha, inclusive, pago análise ergonômica para mim, que incluía essa análise. Mesmo pagando que incluía essa análise, ele falou, Débora, a gente renovou o PPRA mês passado, a gente já fez essa análise, uma equipe que a gente confia, tá aqui todos os laudos de calibração, bonitinho, Precisa mesmo fazer? Por mim, Débora, você não precisa fazer, já aconteceu comigo e não foi só uma vez. Falou, por mim, você pode usar esses dados, não tem problema, só se para você, para sua parte técnica e tudo mais for necessário, aí é com você, mas para mim não precisa uma nova avaliação, tinha nem 30 dias que tinha avaliado tudo bonitinho de novo, atualizado o PPRA, com os equipamentos ok e tava com o prazo corrido e tava difícil de tirar alguém para me acompanhar mais um dia, para fazer essas análises e tal. Já aconteceu sim, eu já peguei esses valores do PPRA. Cuidado! Vamos lá para as partes de atenção. Primeiro, se você puder avaliar, é sim o ideal, é óbvio que é o ideal. Quando que você até pode ou até é benéfico pegar esses valores do PPRA? Eu trouxe 4 situações. Primeiro, se o prazo está ok, né? Se o PPRA está em vigor e de preferência que há pouco tempo avaliou.
Segunda situação, se o cliente te pediu, como aconteceu comigo, situações especiais, assim, o cliente, não é que ele não quer pagar, no meu caso o cliente tinha até pago por essa análise, mas ele falou, Débora, a gente acabou de fazer, não tem problema, beleza. Se acabou de ser analisado, né, tem essa questão, quanto mais cedo, melhor. Então, tipo assim, se faz mais de 6 meses que foi analisado, eu nem penso, eu vou lá e analiso de novo, não interessa, né, tem que ser recente, senão não adianta, pode ter mudado sim algumas coisas ali. E a última situação, que acho que é a mais importante de todas, se você comprovar que todos aqueles equipamentos estão ok, com certificado de calibração, calibrados em dia e tudo mais. Porque senão corre o risco de aquela empresa errar 2 vezes, digamos assim, tanto no PPRA quanto na ET. Então, preferência, avalia, sem dúvidas. Eu jamais vou falar, não, pega lá o PPRA, tá SUS. Não, o ideal sim é você avaliar. Mas existem essas situações peculiares. Importante. Caso você, em algum momento, pegue os valores de ruído do PPRA, você pode até pegar os valores se você confia na análise que aquela outra empresa ou pessoa fez, porém, você precisa interpretar os valores para ergonomia. Vou te dar um exemplo. Se uma análise lá do PPRA tiver em 70 decibéis, 75 decibéis, 80 decibéis, não vai ter risco nenhum, vai ser uma análise positiva. Se você só copiar e colar para a tua ET, você vai estar errando, porque a gente já sabe que a partir de 65 decibéis é desconforto acústico. E aí se você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, se ferrou, você está avaliando errado. Para impugnar teu laudo é rapidinho, 2 toques. Então, toma esse cuidado. Se você for pegar em alguma situação especial esses valores, por favor, pegue, mas interprete o teu diagnóstico para ergonomia. Analise conforme a ergonomia manda. Não é copiar e colar, porque vai ter essa discrepância. 85 decibéis para PPRA, para laudo de insalubridade, para engenharia de segurança do trabalho, tá ok. Para ergonomia tá ruim, não pode, entendeu? Então toma esse cuidado e aí tá tudo certo, tá? Mas recomendação, óbvio, avalia, tá? Dicas finais, tá? Vamos lá. Se você é um profissional iniciante na ergonomia, você não precisa sair de cara comprando todos os equipamentos, tanto de ruído quanto os outros de análise ambiental, tá? Tem essa frestinha de poder emprestar os valores do PPRA, mas em situações especiais. Porém, o que eu mais recomendo no começo, porque assim, não é tão barato. Eu até tenho cupom de desconto para vocês, mas não é tão baratinho, a gente sabe disso. Mas para não desestimular, desincentivar as pessoas, né? Eu recomendo assim, empresta de um colega para você começar, um colega que você confia, que o colega confia em você. Ou loca equipamentos, tá? Aluga equipamentos. Tem várias empresas que alugam equipamentos de medição ambiental, porque isso não pode ser um impeditivo para você não começar a atuar, né? Eu não vou trabalhar com ergonomia porque eu tenho que gastar X reais para comprar equipamentos de medição. Não, você não precisa você comprar. Como que eu fiz quando eu comecei? Eu tive o privilégio de emprestar, né, de uma pessoa, de um amigo, né, no começo. E aí, conforme entraram as primeiras análises, já girou um dinheiro para eu poder investir nos meus equipamentos próprios. E é isso que eu recomendo você fazer. Ninguém deveria começar com tudo pronto, porque é muito difícil quem consegue, né? Então, você pode alugar ou emprestar. De preferência, alugar, que daí você não tem aquele negócio pessoal, né? É um serviço que você está contratando, ele te entrega, você devolve, tá ali calibrado, tudo certo, tá? Gente, o que eu queria passar de conteúdo era isso, tá? Nós temos aqui 7 minutos, então tem 9 perguntas aqui na caixinha. Eu vou começar a abrir para responder. Espero conseguir dar conta de todas, mas vocês sabem que a live ela cai sozinha, não é a gente que desliga, quando chega em 1 hora ela simplesmente cai. Então vamos lá.
Ah, a Karine mandou aqui uma boa, né? Eu costumo algumas vezes me nortear pelas medições do PPRA. Claro, quando eu confio na empresa, ela falou. Exatamente, foi o que a gente conversou. Não tem nada, não tem nenhum impeditivo de que você não possa fazer, né? Inclusive, até a gente que é fisioterapeuta, às vezes tem uma maior dificuldade e até prefere pegar de um técnico, de um engenheiro, do que fazer para não correr o risco de errar, né? Tem mais isso. Mas assim, algumas vezes eu prefiro fazer, por exemplo, quando eu não conheço o trabalho daquela empresa ou daquela pessoa que fez, ou quando não tem os certificados de calibração do equipamento, então você fica meio assim, não, melhor fazer, né? E também, às vezes, quando eu olho aquele documento, eu vejo que não tá legal. Por exemplo, eu já peguei 2 PPRAs de 2 anos diferentes que tava tudo igual. E eu digo, gente, é impossível não ter mudado 1 decibel para cima ou para baixo. Então você fica pensando, poxa, será que essa análise está ok? Aí na dúvida eu prefiro analisar. Mas como a gente conversou, não tem nenhum impeditivo, né, que te faça isso, né? Boa pergunta. É Lucas, né? Lucas, quando nas situações que aconteceu, de extrair do PPRA essas informações, eu sempre deixo claro, explícito sim na ET, que foi extraído do PPRA, que estava na validade X, feito pelo profissional tal, e coloca um anexo ali na ET. Então, você é meu aluno, então você sabe que tem os espacinhos da ET que a gente já escreve os valores coletados, né? E aí lá no final da ET eu anexo também as cópias, caso seja necessário, desta análise na íntegra, deste PPRA, ou eu só direciono que para análise completa consulte o PPRA vigente em 2020, tá bom? Essa eu já respondi, né? Eu vou enviar os equipamentos que eu utilizo e que eu recomendo lá no meu canal do Telegram. Então, depois da live, clica aqui, tá? No meu perfil, depois, e entra no meu canal que eu vou compartilhar lá os equipamentos, que de cabeça eu nem lembro, porque é AK8000 não sei o que, não dá nem pra lembrar. Guilherme, o mercado de ergonomia está bom? Olha, a gente sabe que deu uma quedinha agora, natural, né? Como qualquer outro mercado, exceto supermercado, farmácia, hospitais, né? Mas assim, tem bastante demanda. Eu tive, pelo menos, demandas de treinamentos, treinamento em ergonomia home office, treinamentos online de call center e de checkout, tá? Porque pode ser online. E também ergonomia de concepção. Eu tive, inclusive estou fazendo, né, um projeto de iluminação de ergonomia com a NH11 e tal. Porque aproveitar esse período que os funcionários estavam em casa para fazer a reforma na sala. Então, temos trabalhos inusitados, né, nessa quarentena. Diminuiu um pouquinho, mas eu sei que assim que isso amenizar, vai voltar com tudo, eu não tenho dúvidas, porque acumularam demandas que tiveram que ser pausadas e ainda a gente vai ter as próximas que virão, que vai aumentar, inclusive, por conta desse período de isolamento, principalmente para a área psicossocial e cognitiva. Então, e biomecânica também, viu? Porque as pessoas estão trabalhando mais em casa do que quando estavam na empresa, estão trabalhando hora extra, não tem turno e então problema de punho, de mão, eu tenho certeza que vai ter muito. E também eu tive, fechou o orçamento para análise ergonômica na pandemia, eu tive orçamento fechado, foi uma queixa, né? Então não foi um pedido preventivo, foi porque uma funcionária teve um quadro de queixa e pegou atestado, então eles pediram essa análise para fazer o diagnóstico se tem relação com este quadro álgico e para prevenir outras lesões ou afastamentos, né? Então, mesmo assim, tá tendo trabalho, mas com certeza diminuiu um pouquinho, a gente sabe, mas vai voltar, fiquem tranquilos. Perfeito!
não sei o seu nome, LMF, mas é exatamente isso. Se você usar, que a gente já comentou, né? Se você usar os dados do PPRA, você tem que saber fazer a sua própria conclusão e seu próprio diagnóstico na ergonomia, que é totalmente diferente, né? Então, bem lembrado. Gente, vai cair, temos 1 minuto na live. Peço desculpas, ficaram 6 perguntas ainda, mas é porque realmente a live vai cair e quando ela cai a gente não consegue nem salvar. Então eu preciso me despedir, espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado para vocês, porque esse assunto é muito obscuro, né? Esse assunto as pessoas sabem, não sabem, quem sabe não compartilha, o pessoal fica em cima do muro e enfim, né? Então eu espero ter ajudado vocês e a gente se vê. Entra no meu canal Telegram, né, que eu vou enviar os equipamentos que o pessoal inclusive pediu. E segunda-feira a gente tá aqui de novo. Eu vou deixar mais uma caixinha aberta de envio de sugestões de live, tá? Então, quem quiser sugerir mais temas, olha ali meus stories depois que eu vou ativar uma caixinha. Quem sabe eu não faço uma live com um tema que você mesmo me enviou, né? Uma consultoria de 1 hora. Tchau, gente. Obrigada. Ângela, até daqui a pouco. Nossa primeira aula da mentoria para novos negócios em ergonomia. Bem lembrado. Telegram tá no meu perfil. Canal Ergonomizando com Débora Dengo. Beijo. Tchau, tchau.